pessoal, eu desenhei ele à mão, mas você pode pegar algum molde da internet, já imprimir e depois é só recortar. Aqui eu fiz a transferência dele, eu desenhei ele na folha de sulfite mesmo, e agora eu vou recortar e em seguida eu vou passar essa imagem para o EVA que eu vou estar utilizando. E aqui não tem segredo, é só você ir posicionando ali. Se você tiver dificuldade, pode prender com uma fita crepe ou pode ir segurando dessa forma que eu fiz. Vai fazendo parte por parte, bem devagarzinho, não precisa marcar muito, porque o EVA ele marca com facilidade. E depois disso, só você recortar. E não tem um lado certo, tá bom, pessoal? O lado que ficar, não tem problema, pode ser qualquer lado. E vai ficar assim. Eu vou deixar aqui a imagem um pouquinho para caso vocês queiram dar um print na tela e usar essa mesma imagem. E agora eu vou passar um pouquinho de cola quente. Eu não vou usar o EVA do lado brilhoso, eu vou usar do lado fosco porque eu quero que tenha diferentes texturas nessa capa desse caderno. E agora aqui com o EVA amarelo, eu vou fazer 2 retângulos. Não tem uma medida específica, tá bom, pessoal? Geralmente aqui eu vou usar mais ou menos meio centímetro cada um, para fazer as janelinhas desses prédios. Então ali eu vi que tava ficando ainda um pouquinho largo as janelas e eu diminuí. Lembrando que você pode fazer na medida que você quiser. Você pode fazer janelas um pouquinho maiores, outras um pouquinho menores, fica a seu critério. Aqui eu mais ou menos estou fazendo de olho, tá dando meio centímetro por cada janelinha, tá bom? E assim que eu terminar de cortar todas elas, eu vou colar aleatoriamente. E elas vão ficar assim. Olha que bonito que dá esse contraste do fundo preto fosco com as janelas no glitter amarelo, no EVA amarelo glitterinado. Fica bem bonito, né? Aqui, pessoal, esse molde eu também fiz à mão, mas você também pode pegar da internet. Não tem segredo, passa a imagem para o sulfite ou você pode fazer a imagem direto no EVA para pular essa etapa. Aqui eu estou fazendo da forma que fica mais fácil para quem está aprendendo. Então, você faz a imagem no sulfite, recorta. Uma forma legal de cortar para ficar ambos os lados iguais é você dobrar a imagem ao meio certinho. E aí elas ficam iguais os dois lados. Feito isso, eu vou passar agora esse molde pro EVA. Aqui, pessoal, eu vou recortar ele 2 vezes. Vocês vão ver porque logo lá na frente, tá bom?
E agora eu vou posicionar aqui o símbolo do Batman no céu. Não tem uma distância certinha, mas eu achei que ficaria legal nessa altura aqui. É só passar um pouquinho de cola e posicionar ali da forma que você achar melhor. E agora eu vou medir ali do topo do prédio até a imagem do símbolo do Batman, quanto que tá dando, para que eu possa fazer então aquele feixe de luz que é emitido através do símbolo. Então aqui deu mais ou menos 18 centímetros. Eu vou medir e vou recortar e já mostro para vocês. E agora eu pego aquele mesmo molde do símbolo e faço ali a parte de baixo e recorto para poder encaixar. Aqui como ficou sobrando um pedaço, eu achei melhor ajustar para que encaixe ainda melhor. Então eu tô tirando aqui o excesso e depois eu vou vir com a cola quente. Eu vou passar a cola quente na parte de trás até a metade ali, para depois posicionar direitinho e colar a parte que fica perto do símbolo. E lembra que eu falei para vocês que eu havia feito 2 símbolos? Então, esse segundo símbolo
por 30, que é o comprimento da nossa régua. E ela vai ficar assim, ó, com os números à mostra, tá bom? Essa parte é importante você não esquecer de cortar o tamanho certinho. E essa parte aqui eu fiz à mão, pessoal. Eu vou deixar o molde, né, pra vocês copiarem ou imprimirem, se vocês quiserem, mas dá pra fazer à mão. Tanto é que aqui eu vou diminuir ele bastante, porque o braço ficou gordinho e não vai caber naquela parte azul. Porque a gente precisa fazer com que toda essa imagem fique dentro do espaço da régua, de preferência dentro desse espaço azul. Então aqui eu tô recortando o molde. Também já poderia ter feito direto no EVA, mas como eu falei, aqui eu vou passar o passo a passo completo para vocês. Então ali eu vou ajustando o tamanho, vendo se vai ficar bom, para depois passar para o EVA esse molde. E agora sim, ó, ele ficou no tamanho ideal, está dentro da faixa azul, para que eu consiga também depois fazer as outras partes. E agora eu vou passar ele pro EVA. E depois de recortado, é só vir fazendo os dedos com o lápis e em seguida você vai fazer o contorno bem de levezinho com a canetinha e esboçando com o cotonete ainda com a tinta úmida, porque assim fica fácil e não fica tão marcado os traços que você fizer com a canetinha. Feito isso, ele vai ficar dessa forma. É só colar ali agora, bem próximo do finalzinho da sua régua, e vai ficar dessa forma. Agora nós vamos fazer o cabinho do martelo do Thor, também utilizando esse EVA marrom. E é só um pedacinho bem pequenininho, dá mais ou menos uns 2 centímetros que eu fiz ali. E depois eu vou recortar e colar ele. E como eu não tinha canetinha marrom, eu utilizei essa caneta marrom, mas você pode utilizar a canetinha caso você tenha. Eu fiz aqui algumas marcações no cabinho para ficar mais realista. E ele vai ficar assim. E agora no EVA cinza, nós vamos fazer a parte superior do martelo do Thor. Aqui dá mais ou menos também uns 2 centímetros que eu vou fazer um retângulo com as bordas arredondadas.